Vamos falar agora de outro treinador. Está chegando, Fábio Carille, falou pela primeira vez no comando do Vasco. As melhores possíveis. Não vejo a hora que chegue dia 6 para que todos esses atletas se apresentem e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado para que a gente faça um ano positivo, um ano muito bom. Meu recado para o torcedor vascaíno, para o torcedor do Vasco, pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. Tá aí, o Carille que vai precisar mesmo montar um time organizado. Trabalho bem desafiador. Esse não tem um elenco estrelado, não. Né? Trabalho é desafiador, a situação, inclusive administrativa do Vasco, não é simples. O que foi o Campeonato Brasileiro do Vasco, você ainda não tem uma transformação profunda, porque nem há recurso e nem seria responsável se a diretoria, o Pedrinho, saísse ao mercado para promover esse tipo de coisa. Tem questões importantes a resolver sobre o futuro da SAF do Vasco. É um trabalho desafiador e ele vai precisar tirar o melhor dos jogadores que ele tiver. Talvez, né, Richarlison, um desafio maior do que o que ele teve no Santos. Porque assim, o Santos, claro, a responsabilidade era grande, voltar para a Série A. Mas o nível dos rivais. Né? O Santos era evidentemente superior aos seus rivais. Um trabalho bem difícil para o Carille. Assim, se você olhar o perfil do Carille, é um treinador que gosta muito de ter a questão táticas, vamos falar assim. É um time mais compacto, não um time tão agressivo ofensivamente, é um time que sofre menos gols, é um time que tem uma composição defensiva muito mais coesa do que a parte ofensiva e vai ter que, acima de tudo, trabalhar com aquilo que tem, né, Barreto? Porque a gente ainda não viu o Vasco no mercado. A gente não viu o Vasco atacando esse mercado. Vamos ver quais as possibilidades, o que ele tem de nomes para trazer, para fazer um time forte, para começar um ano já dando as caras dele para esse time do Vasco. Agora, que é desafiador, eu não tenho dúvida nenhuma. Os grandes reforços do Vasco, no momento, são os lesionados se recuperarem. Os dois de lado, né? O Adson, David, Jair, teve a Jair voltou, Jair né? Voltou na reta final, Paulinho. Mas talvez o mais interessante de observar vai ser qual é o projeto de Carille, um treinador conhecido por organizar os times de trás para frente. Exatamente. Com os jogadores e com os veteranos, né? São jogadores que têm o desafio da forma física, com o Felipe Coutinho. A Payet. Com o Payet. O Vasco, no segundo semestre, teve o debate. Payet e Coutinho podem ou não podem jogar juntos, joga um ou joga outro. Felipe tentou um modelo ali com os dois por trás de um atacante. O Carille, é difícil a gente imaginar o Carille fazendo isso. Então, mas se você for observar, é claro que numa competitividade menor, ele fez no Santos, né? Com Juliano e Otero. Uma competitividade menor. Uma Série B. O Santos quase sempre jogando como favorito. Exatamente. Uma Série B, é isso que eu estou falando. Mas jogou, né, com Otero e Juliano, que são dois jogadores que não vão entregar a questão de intensidade muita coisa. Seria, no caso, o Payet e Coutinho, claro, dadas as proporções. No caso que você pega o Vasco do ano passado, você ainda tinha o Verratti, né? Que é um centroavante mais de área, mas não é aquele jogador que vai te ajudar a pressionar tanto sem bola, enfim. Ele vai ter muito trabalho. Vamos ver como ele vai tentar conduzir esse processo. E agora aqui numa linha a seguir cenas dos próximos capítulos, vamos fechar esse bloco com um jogador que daqui a pouco vai estar na nossa central do mercado aí. Danilo foi desligado da Juventus. Para sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo e alvo do Vasco da Gama. As negociações já existem desde o fim do ano passado e são tocadas por Juliano Bertolucci, representante do Samir. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente vascaíno, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
precisa futebol profissional, né? Porque teve jogador assinando com o Vasco e tem também jogador negociando. Informação do canal Atenção Vascaínos. O Vasco abriu negociações pelo zagueiro Samir, que está no Tigres, do México. O time mexicano topa o empréstimo, né? Topa emprestar o Samir ao Vasco da Gama, mas com o Vasco arcando com 100% do salário do jogador, o que é considerado alto, né? Nesse momento. Não sei quanto o Samir ganha lá, mas o futebol mexicano paga bem, né? O salário então é alto. O Vasco vai tentar, né, negociar essa situação, enfim, para pegar um empréstimo pagando uma parte do salário e não pagando o salário total do atleta, né? O zagueiro Samir perdeu espaço no México e tem treinado, né, em horários alternativos. A última partida do atleta foi em junho de 2024, então já tem um tempinho que vem sendo preterido lá no Tigres, mas eu acho o Samir um bom jogador, perdeu espaço lá, mas acho que no futebol brasileiro ele ainda pode ser muito útil, né? É um zagueiro que tem 30 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar, né? 30 anos de idade, foi revelado pelo Flamengo e também já jogou na Udinese da Itália antes de chegar ao Tigres do México. Eu acho que é uma contratação interessante, uma oportunidade de mercado interessante, já que o jogador não vem sendo utilizado lá no México. Vamos aguardar, mas, enfim, tem tudo, né, para a coisa evoluir, já que o jogador não vem sendo utilizado no Tigres, tem um alto salário, o Tigres quer arrumar um destino para ele, o Vasco precisa de um jogador para a posição, enfim, acho que acaba sendo bom para todo mundo. Vamos torcer para a negociação acontecer positivamente. Ontem à noite, mais um jogador assinou com o Vasco da Gama. Informação do companheiro Vene Casagrande. O goleiro Daniel Fusato assinou o seu contrato com o Vasco da Gama, contrato válido por 2 temporadas, e ele chega hoje ao Rio de Janeiro para se apresentar na segunda-feira e iniciar os seus trabalhos no Gigante da Colina. O goleiro estava no Eibar da Espanha e a equipe espanhola vai manter 25% do atleta. O Vasco será dono de 75% dos direitos econômicos do goleiro Daniel Fusato, sem pagar nada por isso, né? O jogador vem de graça ao Gigante da Colina. Foi uma boa oportunidade de mercado também que o Vasco conseguiu, né? Daniel Fusato é um bom goleiro e será aí uma boa alternativa para o Léo Jardim. O Vasco tem um excelente goleiro, né, que é o Léo Jardim, e agora também tem um bom goleiro reserva, que é o Daniel Fusato. Bom, para encerrar aqui esse vídeo, vamos falar sobre um profissional que o Vasco contratou que estava no Palmeiras. O Fred Manhãs, que também já trabalhou no Flamengo, né? Ele é ex-fisioterapeuta do Flamengo e estava no Palmeiras nos últimos 5 anos e foi contratado pelo Vasco. Também vai começar na próxima segunda-feira. O profissional é muito bem conceituado no futebol e o Verdão não queria perder o profissional, mas o Vasco